Beleza, pessoal? Nessa atividade aqui a gente vai ver uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer com esse conhecimento da empatia. A gente vai ver como a gente lida com as pessoas em determinados contextos que são mais delicados, né? Que são onde a gente tem uma ideia de que a pessoa está nos ofendendo, está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, né? Tá falando algo que a gente considera ofensivo, por exemplo, pra gente, né? O que a gente considera injusto. E a gente também vai estar vendo como é que a gente aprende com as nossas falhas, né, sem perder o respeito com a gente. E a gente vai estar também, naturalmente, percebendo formas de compreender mais as pessoas, de perdoar as pessoas quando elas fazem coisas que a gente não gosta. Tudo isso tem relação com a empatia e tudo isso tem relação com resolver conflitos, né, com transformar conflitos, com chegar a um entendimento, né, já que eu estou trazendo aí conflito como um desentendimento profundo entre as pessoas, né. Então vamos começar essa atividade aqui. Bom, inicialmente eu trago essa ideia aqui, olha. 4 respostas que a gente pode ter para uma atitude que a gente não gosta, né? Então essas 4 respostas vocês vão encontrar aí na literatura básica da comunicação não violenta. São 4 formas de reagir quando alguém fala ou faz alguma coisa que a gente considera injusto, ofensivo, né? Então, digamos que alguém faça algum tipo de comentário que a gente considera que não respeita a gente, né? Por exemplo, alguém pode dizer, né, pode olhar pra mim, que sou uma pessoa que tem essa aparência de jovem, né? E pode dizer alguma coisa do tipo, sei lá, você é apenas uma criança, o que você acha que sabe sobre a vida, o que você acha que sabe sobre educação, quem é você? Você só saiu das fraldas, né? Você nem saiu das fraldas ainda direito e você tá aí querendo falar sobre comunicação não violenta. Então, você não devia estar aí falando de CNV, né? Então, essa pode ser uma fala de alguém pra mim e eu posso considerar isso bem ofensivo, eu posso ter dificuldade de lidar com isso, né? E aí a CNV nos mostra alguns caminhos para lidar com isso. Os caminhos mais convencionais, que não levam em consideração a comunicação não violenta, são esses dois aqui, que é o caminho que tenta, em algum momento, vai se relacionar com culpa, né? Uma das coisas que eu posso fazer é me culpar, dizer, caramba, aí tem alguma coisa de errado comigo, né? Realmente, eu não devia estar aqui falando de CNV, realmente eu sou muito novo. Nossa, eu acho que tem alguma coisa eu não devia estar, sei lá, deve ter alguma coisa de errado comigo mesmo. Eu realmente sou muito novo e eu acho que esse aqui não é meu lugar. E eu vou começando a acreditar no que a pessoa fala, na forma como ela falou comigo, né? Então eu vou começar a achar que tem uma coisa de errado comigo, vou achar que eu não sou bom bastante, que eu sou muito novo mesmo e que eu não devia estar querendo falar sobre comunicação não violenta. E aos poucos eu posso acreditar nisso e ficar me sentindo culpado por ter escolhido vir aqui e falar de CNV para vocês, né? Bom, esse é um exemplo aí que eu tô trabalhando, a gente pode trabalhar para outros exemplos. Mas uma coisa comum quando alguém tenta me ofender, você fala demais. Eu posso pensar, caramba, nossa, eu falo demais mesmo. Minha mãe também diz que eu falo demais. E uma vez uma outra pessoa também me disse isso, e realmente talvez eu fale demais. Ui, tô falando demais agora. Nossa, eu devia ficar quieto. Caramba, eu não consigo ficar quieto. E eu me culpo por isso, né? Então, esse é um dos caminhos possíveis, é um dos caminhos convencionais, que é bastante instigado pela nossa cultura, né? E o outro caminho, que é um caminho complementar a esse, né, lados da mesma moeda, é o culpar o outro, né? Enquanto que eu fico me sentindo culpado, eu fico envergonhado, o outro, eu olho para outra pessoa e digo, mas e você, né? Você que não devia falar assim comigo, você que tá aqui estudando comunicação não violenta, mas dá pra ver que não entendeu nada ainda, né? Você que não sabe falar direito com as pessoas, né? Se eu falo demais, pelo menos eu falo e não desrespeito, eu não fico reclamando dos outros, eu não fico apontando para as pessoas, enfim. Aí eu começo a tentar jogar culpa para outra pessoa, ou tentar achar um problema na outra pessoa, enfim, eu vou entrar naquele jogo de culpar o outro, de demonstrar que o outro também não é tão bom assim e assim por diante. Então esses são os dois caminhos normais na sociedade quando a gente entra numa situação de conflito, onde a gente considera que uma pessoa está sendo violenta com a gente e a gente tem essas duas possibilidades, que é ou eu realmente também sou violento comigo e eu concordo com aquela violência, eu concordo com aqueles rótulos, concordo com aqueles julgamentos, me julgo junto e eu me sinto culpado e eu começo a ficar
me sentindo envergonhado e eu não quero, eu começo a evitar, né, de fazer aquelas ações que eu considero erradas, ou eu começo a achar que o outro é que está sendo errado, é o outro que não devia estar fazendo isso, e começo a tentar fazer com que a outra pessoa se sinta culpada, né? Esses são os dois caminhos comuns. Quando a gente começa a desenvolver a empatia da CNV, a gente descobre que tem outros caminhos possíveis que estão alinhados à comunicação não violenta. E são esses dois caminhos aqui. Um deles é falar com honestidade, outro deles é escutar com empatia, né? Um está mais associado a como eu vou me colocar e outro, o que eu posso aprender com essa pessoa, como eu posso buscar me conectar com o ser humano que tem ali, apesar das ofensas, né? Então, se a pessoa, por exemplo, diz que eu falo demais, vou primeiro começar com a empatia aqui, né? O exercício de empatia pode ser justamente perceber. Vamos lá. Lembrem, a gente vai tentar ficar presente, né? A gente vai tentar se colocar na disposição em compreender o que a pessoa está sentindo. E eu posso pensar que a pessoa pode estar se sentindo incomodada, pode estar irritada, né? E aí eu vou pensar não no que eu fiz. Você está irritado porque eu falo demais. Não, não. Eu quero pensar no que é importante para essa pessoa. Qual necessidade, qual valor humano ela pode estar tentando cultivar e ela está com a impressão de que eu estou dificultando que ela tenha isso, né? Você está incomodado porque gostaria de ser ouvido também, você está incomodado porque gostaria que outras pessoas pudessem falar também. Nesse caso aqui da pessoa considerar que eu sou apenas uma criança, né? Eu posso também pensar que talvez ela gostaria de ser compreendida em relação à experiência de vida dela, ela gostaria que eu reconhecesse que eu não sei tudo e que eu também estou aqui para aprender, né? Você está incomodada porque gostaria de ter mais segurança de que eu reconheço que eu não sei tudo. Você gostaria de ter mais segurança de que eu também tenho algo a aprender com você. É isso. Então, quando eu faço essa pergunta, eu não estou indo para o caminho do concordo ou discordo. O caminho do concordo ou discordo é esse daqui. Ou eu culpo a mim mesmo, eu concordo, realmente eu não sou bom o bastante, né? Ou eu discordo, não, é você quem não é bom o bastante. Eu estou fazendo meu papel aqui, né? Eu estudei para isso. E aí, um caminho que não vai para o concordo e discordo é tentar olhar o que é importante para o outro. E é tentar oferecer empatia. Você está incomodado porque gostaria de ter mais segurança de que eu reconheço que eu também tenho algo a aprender. Você está incomodado porque considera que a sua experiência de vida ela pode não estar sendo reconhecida pelas minhas falas. Você tem uma experiência particular e você gostaria que esse curso e esse trabalho que a gente está fazendo aqui dialogasse mais com a sua realidade. É isso, né? Então eu dou um espaço para que a pessoa possa expressar o que é importante para ela. Isso não significa que eu concordo, isso não significa que eu vou anular o que é importante para mim, mas pode ser uma forma de eu favorecer para que esse diálogo possa acontecer com mais segurança, né? Quando a outra pessoa percebe que a gente não está atacando ou se defendendo, é mais fácil dela se aproximar, é mais fácil dela aliviar essa tensão inicial, o tom de voz da pessoa pode ficar mais calmo, né? E a gente pode explicar também o nosso ponto de vista sem entrar nessa energia de intolerância de que eu não admito que alguém fale assim comigo, né? Porque se alguém fala assim comigo, provavelmente aquela pessoa ou tem uma experiência diferente da minha, ou ela tem porque já viveu em outros contextos onde alguém tentou enganar ela, onde alguém tentou considerou que sabia mais e anulou algum conhecimento dela, ou onde alguém não estava disposto a aprender também, ou onde alguém estava falando sobre coisas, mas que não levava em consideração o contexto de vida dela, enfim. Talvez ela tinha tido essa experiência, ou talvez simplesmente ela tem uma necessidade forte, naquele momento aquela necessidade é urgente, ela tem alguns conflitos para resolver e ela estava esperando um tipo de contribuição que não está chegando para ela. E por mais que eu não goste da forma como ela fala comigo, eu consigo ver uma necessidade que ela está tentando atender. Então, o trabalho da CNV de empatizar com o outro muitas vezes nos leva a descartar o que a pessoa fala e pensa, descartar os julgamentos dela e se conectar com aquilo que a gente tem em comum. Então é como se a gente não
tentasse processar a opinião dela, mas sim os valores humanos que estão por trás da atitude dela. Para que primeiro a gente crie essa ponte de confiança e depois a gente pode questionar, olha, obrigado por me dizer por me ajudar a perceber que você tem uma realidade particular que é diferente da minha. Obrigado por me ajudar a perceber que você também gostaria de trazer algo para me ensinar também. Eu acho importante que você tenha segurança de que tem esse espaço de a gente aprender um com o outro. Eu estou disposto, inclusive, a gente conversar mais sobre essa ideia. E eu gostaria de saber se você está disposta a descobrir uma forma de falar isso para mim, deixando mais claro, né, que você gostaria de colaborar comigo e facilitando para que eu consiga receber isso, sabendo que eu também estou sendo respeitado. Porque às vezes é pesado para mim, e aí eu vou falar, posso trazer a parte da minha honestidade, né? Então, a minha honestidade pode ser alguma coisa assim, olha, quando você diz para mim que eu falo demais, por um lado, né, eu fico, eu posso, eu percebo que eu fico, talvez eu fique um pouco desconfortável, porque eu tenho uma necessidade de falar sobre esse assunto e ele é tão profundo para mim, ele é tão complexo, tem tantas variáveis, e eu ainda não encontrei uma forma de falar sobre comunicação não violenta sem usar todas essas palavras. Eu não consegui ainda trazer a profundidade e a preciosidade que esse conhecimento tem para mim, sem que eu pense bastante a respeito, sem que eu tente procurar em mim algumas respostas. Então, às vezes, a forma como eu consigo encontrar em mim algo que faça sentido para que eu possa levar para as pessoas é fazendo esse percurso de raciocínio, né? E eu gostaria muito que as pessoas pudessem acolher e valorizar isso. Mas eu estou reconhecendo que você pode não estar gostando da forma como eu estou me colocando aqui, e eu lamento por isso, né? Eu realmente gostaria que a gente pudesse estar apreciando esse momento de partilha. Então, veja que se falar com honestidade não é apenas falar o que é importante para mim. Ele pode trazer também essa minha elaboração de como eu posso estar sendo afetado. Às vezes, numa tendência nossa de cuidar do nosso bem-estar, a gente pode descartar o nosso desconforto e dizer assim, se você não está gostando, o problema é seu, né? Vá procurar um outro curso, vá procurar um outro facilitador de CNV, vá procurar uma outra pessoa, né? Porque se a minha aula não tá boa, provavelmente vai ter quem goste, né? E essa é uma forma, às vezes, da gente não elaborar o nosso luto. Quando a gente faz um trabalho e a gente quer colaborar com as pessoas, o ideal seria maravilhoso se a gente conseguisse cuidar de todo mundo. Seria maravilhoso que as pessoas pudessem perceber aquele nosso intento, né, nosso esforço de colaborar com elas. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, não é que a gente tem uma expectativa de agradar a todos, mas é que cada pessoa é única e cada pessoa é importante, cada pessoa faz a diferença. Eu não tenho a expectativa aqui de que a minha forma de trabalhar a comunicação não violenta vai ser a forma que todo mundo vai gostar. Mas eu reconheço que cada pessoa que se apropriar desse conhecimento pode fazer uma diferença no mundo e a presença dela vai ser importante para mim. Então, quando alguém me diz que não gosta da forma como eu falo, quando alguém me diz que eu não deveria estar nesse papel aqui, isso é algo que me afeta, porque eu gostaria, sim, de ter esse espaço, pelo menos de escuta, pelo menos que a pessoa estivesse disposta a me ouvir um pouco para poder verificar se realmente aquilo agrega valor a ela ou não. E caso não agregue, eu também gostaria de ter a oportunidade de descobrir formas alternativas para conseguir incluir ela. É claro que, às vezes, eu posso perceber que dentro da minha disponibilidade de tempo, eu não vou conseguir ouvir tudo. Eu não vou, e às vezes eu sei que eu não estou fazendo o melhor. Eu sei que se eu tivesse cortado o vídeo em pedacinhos pequenos, removido a minha respiração, colocado uma trilha sonora, eu não sei. Existem formas para tornar esse conteúdo às vezes mais agradável, mais fácil das pessoas ouvirem. Mas isso ia exigir de mim uma preparação às vezes que não é que eu tenho agora. E aí eu precisei escolher entre
fazer um trabalho que eu consigo fazer e fazer um trabalho que eu ainda não tenho condições e que vai me requerer mais tempo, vai me requerer mais aprendizagem. E eu escolhi fazer o que estava ao meu alcance nesse momento, o que não significa que eu não reconheça que eu posso melhorar esse trabalho, né? Então, eu agradeço por a pessoa poder me dizer que ela não gostou, e eu posso dizer que eu também gostaria de estar melhorando, né? Enfim, toda essa minha fala que eu tô trazendo aqui, né, não é uma fala puramente decorada, né? É realmente esse trabalho de elaborar a importância que as pessoas têm, elaborar a importância que o acolhimento da pessoa pode ter para o meu propósito de vida de trabalhar a CNV. Eu já vi alguns facilitadores de CNV usar a empatia como uma forma de apenas apontar para outra pessoa, apenas apontar que a outra pessoa tem necessidades e não necessariamente fazer esse trabalho de reconhecer como eu sou afetado. E eu acho que quando a gente usa a empatia apenas para tentar dizer assim, é que você tem uma necessidade de mais clareza, é que você gostaria de um conteúdo mais resumido. Então, eu estou entendendo que você iria preferir um conteúdo mais resumido porque você gostaria de aproveitar mais seu tempo. E aí eu coloco simplesmente, eu vou levando, né, os desconfortos da pessoa para expectativas dela, para coisas que são importantes para ela, mas eu não reconheço que isso me afeta de alguma forma, né? Quando a gente usa a CNV para fazer empatia com o outro, mas a gente não elabora que nós também gostaríamos de cuidar daquela pessoa, eu acho que a gente perde um pedaço, né, desse valor que é estar com o outro. Então, falar com honestidade na CNV não é simplesmente falar o que eu penso, não é trazer essa forma assim mais despojada de dizer assim, não quer, tem quem quer, né? Segue em frente, procura outro, né? Quando eu falo dessa forma, não quer, tem quem quer, segue em frente, procura outro, aqui eu vou fazer dessa forma e quem não gosta, lamento. Tudo bem, eu posso realmente escolher fazer de uma forma que não vai ser perfeita, mas eu não preciso fingir que eu não me importo. Eu não preciso criar essa proteção, que às vezes não é nem fingir, é uma proteção de ignorar o desconforto das demais pessoas. Isso vai muito para uma ideia que eu trago, né, sobre tipos de coragem. E a coragem dessa honestidade que a CNV traz é diferente daquela coragem que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Da pessoa que é corajosa para brigar, uma coragem para se impor ou para opor-se às demais pessoas, a coragem para apontar o dedo e dizer foi você, né? É a coragem para tentar entrar na briga. A coragem da CNV é uma coragem que requer que a gente consiga ser vulnerável, requer que a gente não tente ser mais do que o outro, requer que a gente reconheça que às vezes aquela pessoa que está nos ferindo, que ela também é importante pra gente. Requer que a gente consiga expor muitas vezes, falar de um sentimento quando eu temo que a pessoa talvez não valorize os meus sentimentos. É conseguir reconhecer que eu tenho algo a aprender com essa pessoa, apesar de eu não estar seguro se a pessoa realmente reconhece que também tem algo a aprender comigo, por exemplo. Então, é a coragem para dar o primeiro passo e largar as armas. Largar as armas, largar o escudo e tentar ser humano. E quando a pessoa nos ataca, quando a gente tenta ser humano, a gente conseguir não deixar de manter a nossa integridade, não deixar de manter o respeito e, se possível, não revidar, né? É claro que vai depender da estrutura íntima de cada um, vai depender do grau de autoempatia que cada pessoa já alcançou, né? De uma autoempatia basal, vamos chamar assim, né? Que é aquela manutenção de uma autoempatia. Vai depender do fôlego de cada um, né? A gente não quer incentivar as pessoas a
se expor a situações que ela ainda não se consideram preparadas. Por isso que a gente vai ver algumas práticas a seguir sobre como a gente se prepara, né? Como se preparar para conflitos. Eu vou até anotar aqui porque eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Como se preparar para conflitos. Pronto. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? Eu estou trazendo que a gente tem alguns caminhos possíveis para lidar quando alguém faz algo, fala algo que a gente não gosta, que a gente considera ofensivo. Uma das formas mais padrões da nossa sociedade é culpar a si mesmo e dizer, nossa, tem alguma coisa de errado comigo realmente, eu não devia estar falando assim, realmente eu falo demais, né? Qual é o meu problema? Nossa, eu não estou no lugar certo, né? E aí eu começo a querer, a me encolher e achar que tem alguma coisa de errado comigo. Então eu concordo com aquele julgamento. A outra delas é discordar, discutir, reclamar da outra pessoa, culpar ela de volta e tentar me defender de alguma forma. Essas duas formas, elas requerem um tipo de coragem. Né? Principalmente essa segunda aqui, requer um tipo de coragem, que é a coragem de entrar na briga. A CNV, ela quer um outro tipo de coragem. Uma coragem para não fugir da briga, não entrar na briga, mas tentar se desarmar. E esse se desarmar pode ser uma forma de escutar o que está para além das armas, né? Das acusações do outro, tentar dar a mão para aquele ser humano que está nos apontando o dedo, ou tentar abrir o nosso coração para esse ser humano, que é escutar com empatia ou falar com honestidade. Quando eu escuto com empatia, aplicando a proposta da CNV, eu tento ficar presente, eu tento elaborar o que a pessoa está sentindo e eu posso validar para ela. Eu entendi que você gostaria que a gente pudesse ter mais espaço para você também falar. Eu entendi que você gostaria que as minhas falas contemplassem a sua realidade e talvez você ache que eu não estou conseguindo. Eu entendi que você gostaria que eu deixasse mais claro que eu também estou aberto a aprender com você, né? Então a gente vai. Esse eu entendi não é que a pessoa falou isso, é esse esforço que eu estou fazendo para olhar, escutar além das palavras dessa pessoa, e escutar o ser humano que tem falando ali. Praticar uma empatia que não é a empatia afetiva somente, não é a empatia cognitiva somente, é a empatia compassiva. É o olhar o valor daquela fala daquela pessoa, né? O valor humano que tem por trás daquilo. Ou ainda, se eu conseguir, eu posso tentar me colocar com, vou usar a expressão humildade, com respeito em relação a mim, em relação ao outro, mas sem querer estar acima, sem querer estar abaixo e falar sobre como eu me sinto, falar sobre meus lutos, elaborar os meus lutos em relação àquilo que a pessoa está falando, mas também elaborar as minhas necessidades que eu gostaria de estar atendendo que não estão sendo atendidas. Por exemplo, quando você fala assim comigo, eu fico triste porque eu reconheço que eu ainda não encontrei uma forma da gente ter respeito aqui. A forma como eu gostaria que a gente tivesse respeito é que se tem alguma coisa que nos incomoda, que a gente pudesse falar sem acusar, sem dizer que a outra pessoa não é boa o bastante, sem dizer que a pessoa fala demais, simplesmente pedindo, falando que, ó, eu gostaria de falar também, eu gostaria de ter também um espaço de escuta, eu gostaria de ouvir mais aquele outro colega, né, sem que a gente precise dizer que a pessoa só ela quer ter razão, só ela quer falar, né. Mas eu posso sempre fazer uma ressalva, se eu quiser eu posso aprofundar muito, né, mas eu reconheço que essa forma de pedido pode não ser uma forma comum, disponível para você, porque eu acho que isso não é uma coisa que a gente é ensinado, né? Então, estou disposto a saber sobre como é isso para você também. Estou disposto a saber sobre o que você acha disso que eu estou falando, para que a gente possa conversar numa boa, né? Veja, se eu usasse apenas as 4 etapas da CNV, eu ia dizer assim: quando você fala assim comigo, eu fico triste porque eu gostaria de ser respeitado e eu tô percebendo que. E eu não considero que eu tô sendo respeitado nesse momento, né? Então, você poderia falar o que você gostaria que eu fizesse em vez de dizer o que tem de errado comigo? Esse é um exemplo de usar as 4 etapas da CNV. Mas a gente pode ir muito mais além. A gente pode fazer uns trabalhos de tentar ser mais vulnerável, elaborar como eu me sinto também quando a pessoa falou isso pra mim. Ó,
Eu reconheço que talvez a forma como eu estou me colocando aqui pode não estar facilitando para que você esteja tendo a sua necessidade de inclusão atendida, né? E isso me afeta porque eu gostaria que todas as pessoas estivessem confortáveis aqui. Ao mesmo tempo, quando eu ouço você me falar dessa forma, eu fico preocupado porque eu estou dizendo para mim mesmo, né, que existe uma forma mais cuidadosa da gente falar uns com os outros. E eu acho que se todo mundo falar assim comigo, né, eu vou ter dificuldade de reconhecer que eu sou respeitado, né? Então, a minha proposta é que a gente possa, quando tem uma coisa assim que a gente está com bastante desconforto, eu gostaria que a gente falasse, ó, professor, eu estou preocupado, estou desconfortável, eu gostaria que você desse mais espaço pra gente falar. Ia ser mais agradável para mim ouvir assim do que ouvir você dizer que eu não me importo, ouvir você dizer que só eu quero ter razão, ouvir você dizer que eu falo demais ou coisa desse tipo, né? Porque a minha intenção aqui em estar trazendo esse conteúdo é colaborar com vocês, né? Apesar de saber que essa colaboração não é perfeita. Veja, a gente pode exercitar, né, essa consciência de necessidades que estão sendo atendidas, necessidades que estão sendo feridas, como seria importante para mim se a gente pudesse estar atendendo, como a gente poderia melhorar isso, reconhecer aspectos meus que eu tenho a desenvolver. Tudo isso são formas da gente estar cultivando esse olhar para o que importa. E isso é mais importante do que regrinhas de CNV. Mas, a título de início, né, para quem está iniciando, as 4 etapas da CNV já serviriam para esses 2 casos, empatizar com o outro ou fazer minha autoempatia. Ok? Bom, o Marshall Rosenberg ele vai dizer o seguinte, que nós temos 4 caminhos normais, né, possíveis para lidar quando alguém nos culpa, né? Eu gosto de brincar que assim, o Marshall fala sobre 4 caminhos, mas se a gente explorar um pouquinho mais, a gente tem outros caminhos, né? A gente tem a rebeldia, né? O ficar com raiva do outro, acusar o outro. A gente tem a culpa, que eu falei. A gente tem a honestidade ou sinceridade. A gente tem a empatia que a gente pode oferecer para o outro. Mas a gente já viu ali, né? Quando a gente estudou o que não é empatia, a gente viu que a gente tem vários outros caminhos também, né? A gente tem uma empatia tão somente cognitiva. Quando você fala isso, no fundo você quer que eu concorde com você. No fundo, você quer que eu admita que você tem razão. E talvez seja isso a intenção da pessoa, mas isso não é o valor humano por trás da fala dela, né? Eu poder dar uma opinião. Eu acho que você é que não tem tal coisa. Eu acho que você deveria pensar diferente, não sei o quê. Eu poderia tentar fazer uma empatia puramente emocional e falar, nossa, como você tá irritado, poxa, eu acho que você ficou muito irritado e deve ter alguma coisa aí acontecendo, né? E eu ficar só nesse nível da empatia emocional. Eu posso tentar oferecer simpatia. Poxa, mas você é uma pessoa tão querida, eu gostaria tanto que você se sentisse bem aqui, você, né, eu gostaria tanto que esse espaço estivesse agradando você. Que pena, né? Que pena que você não está conseguindo se sentir bem. Enfim, então são muitos caminhos aí, né? Além daqueles outros 30 caminhos que a gente viu no último encontro, né? Mas, assim, no resumo, a gente pode ficar com esses 4 caminhos possíveis aqui do Marshall e, claro, botar o nosso foco nesses 2 aqui, né? Que esses são os 2 caminhos, assim, que a gente quer desenvolver, trilhando a comunicação não violenta. Agora, eu quero falar sobre aprender com as falhas. E a gente vai ver como a autoempatia pode ser um instrumento para a gente conseguir corrigir os nossos comportamentos sem perder o respeito, né? Mantendo esse respeito com a gente, mantendo a nossa integridade. Então a gente precisa pensar em atitudes que a gente teve. Inicialmente a gente pensa numa atitude. Se a gente perceber que a gente está se julgando, está se culpando, esse é o momento, às vezes, a gente interromper e praticar a observação na CNV. O que eu fiz concretamente, né? O que eu fiz? Talvez eu possa praticar um pouquinho a observação na CNV para eu sair do julgamento, né? Se estiver me julgando, então, vamos colocar aqui. Se estiver me julgando, praticar a observação. Para eu separar o que eu fiz dos meus julgamentos. Ok, eu esqueci o aniversário do meu colega. Tá.
O meu julgamento é, poxa, eu sou um péssimo amigo, como é que eu pude esquecer? Ele sempre lembra de mim, ele me parabeniza, ele me dá presente, né? E aí eu tô me culpando por isso, daí eu preciso parar. Opa, peraí, só um pouquinho. O que que eu quero aprender com isso? Vamos lá. Primeiro eu quero olhar por que aconteceu de fato. O aniversário dessa pessoa era, né, foi ontem e eu não dei parabéns pra ele. Esse é o fato, ok? Ah, eu esqueci de anotar na minha agenda. Ok, isso é outra parte do fato. E aí, em vez de eu ficar me culpando, eu vou pensar quais os meus sentimentos e necessidades, principalmente quais necessidades minhas eu gostaria de ter atendido. Eu já vi que eu tô triste, eu já vi que eu tô incomodado. Qual a necessidade minha que eu tô tentando atender? Por que que era importante lembrar? Provavelmente porque essa é uma forma de cultivar a minha amizade com essa pessoa, minha necessidade de demonstrar que aquela pessoa é importante para mim, né? Demonstrar valor, celebrar a presença daquela pessoa na minha vida. É isso que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter deixado mais claro que ela é importante para mim. E aí eu vou pro passo 2, que é enlutar. É uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Enlutar seria olhar para essa atitude minha, olhar para a necessidade que foi ferida e perceber que realmente é triste para mim, é, é algo que é pesaroso para mim perceber que esse meu amigo, que eu não consegui lembrar. E aí eu quero conseguir viver esse luto sem as repressões, sem ficar dizendo que eu não sou bom bastante, é perceber, ok, como isso me afeta? Eu fico triste, eu fico chateado, porque eu não tenho segurança se ele vai conseguir perceber que eu me importo com ele e seria essa relação é importante para mim. Então, seria tão gratificante para mim se eu pudesse demonstrar para aquela pessoa que eu me importo com ela, mas eu acabei me esquecendo. E provavelmente ele percebeu que eu esqueci. E talvez ele tenha ficado chateado comigo. E eu tô chateado porque eu gostaria de ter cuidado dessa relação. Então eu vou olhar para esse meu luto, vou perceber que essa relação é importante para mim e perceber que a minha atitude não facilitou para que a pessoa percebesse, para que a pessoa pudesse validar, né, que eu me importo com ela. Depois que eu vivi o meu luto, que eu consegui me conectar com a minha dor, né, e eu não me reprimi, eu não culpei ninguém, né, eu vou para a terceira etapa, que é identificar a necessidade pretendida. O que aconteceu que me impediu, né? O que aconteceu que me impediu de eu lembrar? E dentro do que aconteceu que me impediu, que necessidade eu estava tentando atender quando eu não lembrei? Então, talvez antes de ver a necessidade, eu possa perguntar: o que aconteceu que me impediu? Eu escrevi impediu, mas é impediu. E que necessidade eu pretendia atender naquele contexto. Então, talvez o que aconteceu que me impediu foi que eu me envolvi com alguns trabalhos e eu não anotei na minha agenda, né? Mas se eu achar assim, poxa, é errado não anotar na agenda. Eu tive várias vezes a lembrança de que eu tinha que ter anotado. Aí eu percebo que eu ainda estou me culpando. Então, calma. Por que eu não anotei, né? Eu acho que eu não quis parar porque eu estava resolvendo alguns outros problemas. Que outros problemas? Eu estava terminando um trabalho, eu estava falando com a minha amiga, daí eu paro e olho essas coisas e vejo, mas aquele trabalho que eu estava fazendo, que necessidade ele está por trás? Esse trabalho que eu estava fazendo é uma necessidade de contribuição com algumas pessoas. Quando eu estava falando com aquela amiga, eu tinha uma necessidade de cultivar também esse vínculo, né? E quando eu estava assistindo aquele vídeo na internet, que eu poderia ter usado aquele tempo, eu tinha uma necessidade de lazer, de relaxar, porque afinal de contas o meu dia foi tenso. Eu não estou questionando qual é a coisa, que é mais importante. Eu não estou dizendo que relaxar é mais importante que lembrar do meu amigo. Eu não estou dizendo que terminar o trabalho é mais importante que cultivar essa amizade. Não é isso. Mas eu quero reconhecer que poder relaxar, poder ter um pouco de diversão, cultivar outras amizades, interagir com as pessoas,
assumir certas responsabilidades para colaborar com o meu grupo, são coisas importantes. São coisas pelas quais, apesar de eu não gostar da consequência que teve, né, essas escolhas que eu tive, são coisas pelas quais eu posso agradecer. Então, que bom que eu tentei contribuir no meu trabalho, que bom que eu tentei cultivar aquela relação, que bom que eu busquei um momento de relaxar e de ter lazer. Eu enluto por não ter conseguido criar um espaço e anotar na minha agenda, mas eu agradeço por eu estar tentando cuidar desse trabalho, conversar com algumas pessoas que são importantes para mim e ter um momento de lazer. E aí, nesse momento que eu olho para o que é importante para mim, eu consigo agradecer, é como se eu restaurasse a minha humanidade. Então, naturalmente, eu exercito um auto-perdão. Eu não esqueci do meu amigo, não esqueci do meu colega porque eu não sou um bom colega. Porque eu não sou um bom amigo. Eu fiz isso porque eu ainda não criei o hábito de anotar na minha agenda e eu estava resolvendo outras coisas que são importantes também. Essas outras coisas também são importantes. Agora, é claro que quando eu olho para mim e reconheço que eu não sou um monstro, né? Que eu tô tentando cuidar de coisas importantes, que também são importantes, e eu consigo restaurar a minha visão e a minha dignidade, porque eu fiz a minha autoempatia, aí eu posso pensar, beleza, existe uma forma de eu cuidar das relações, existe uma forma de eu cuidar do meu trabalho e ao mesmo tempo ainda cultivar, lembrar do aniversário daquela pessoa, parabenizar ela, participar dessa celebração com ela. Olha, talvez eu possa fazer alguma coisa hoje, escrever um cartão, talvez eu possa convidar ele para almoçar e dizer, ó, carinho não tem prazo de validade, né? Eu gostaria de ter lembrado do teu aniversário ontem, acabei me envolvendo em algumas coisas e esqueci. E eu posso expressar meu luto. Eu fiquei triste porque ter te parabenizado seria uma forma de cultivar esse carinho e validar para você que você é importante para mim, né? Como foi isso para você? Você quer falar como você se sente? Talvez o cara vai dizer assim, não ligo pra isso, eu nem dou bola pra aniversário, né? Ou talvez a pessoa diga, realmente eu fiquei um pouco chateado, eu esperava que você lembrasse de mim. E aí esse momento da gente reconhecer que a gente pode falhar é mais importante, não é acertar, é mais importante a gente poder comunicar. Olha, obrigado por me falar que ficou triste. Eu gostaria de saber se você entendeu que eu também fiquei triste, né? Eu gostaria de dizer que eu também fiquei preocupado. Você pode me dizer que você entendeu, para que a pessoa possa me dar um pouco dessa empatia também, saber, olha, eu fiquei bastante chateado por não ter lembrado, tá? E eu gostaria, nas próximas vezes eu vou ver se eu consigo me organizar melhor. Você pode me dizer o que você entendeu? Essa pergunta de validação é uma forma da gente conseguir ter a empatia da outra pessoa também. Checar se a outra pessoa está se conectando com o nosso pedido de desculpa. E aí a pessoa pode falar, não esquenta a cabeça, tá tudo bem, não sei o quê. Obrigado então por me dar esse feedback. Ainda assim eu gostaria que você soubesse que teria sido importante para mim. E se você estiver disposto, a gente pode sair amanhã. E se você estiver disposto, né, a gente pode fazer alguma atividade, né? E aí a gente pode tentar restaurar isso, se for possível, né? Vamos tentar fazer alguma atividade, ou vamos assistir um filme, vamos conversar, vamos fazer algum estudo, né? Vamos praticar CNV juntos, como se fosse uma coisa muito divertida para algumas pessoas, né? Quem sabe? Vamos lá fazer um curso de CNV lá comigo, a gente pode trocar algumas ideias, tá sendo muito legal. Então a gente pode tentar buscar uma atitude para restaurar essa situação, né? E caso a gente não possa restaurar, porque é um dano sem condições de reverter, né? Um dano que é irreversível, a gente pode pelo menos aprender para na próxima vez a gente fazer diferente. Então, o que eu posso fazer agora para que nas próximas vezes eu lembre? Vou colocar na minha agenda. Mas eu não sei usar minha agenda. Vou usar a agenda do celular, porque eu não uso agenda física. Mas eu não sei, vou pedir para alguém me ajudar. Eu tenho um monte de estudante aqui, eu tenho um monte de colega. Alguém deve saber usar essa agenda, né? E aí eu vou descobrir que existe um aplicativo que me manda uma mensagem ali e diz, hoje é o aniversário do fulano. E talvez eu consiga me organizar melhor, né?
Então, a criatividade, ela flui quando eu estou num ambiente onde não tem essa repressão, essa culpa, essa carga de que é errado, de que a gente é mal, né? De que a gente não merece carinho, não merece ser valorizado, né? A criatividade, ela flui naturalmente. Então, descobrir estratégias para cuidar mais das relações é muito mais fácil quando a gente não tem mais o conflito, quando a gente já se perdoou, né? Esse mesmo trabalho de auto-perdão a gente pode fazer em relação a outra pessoa. A outra pessoa fez algo que eu não gosto. Eu percebo que eu estou julgando ela. Primeira coisa, faz o exercício da observação. O que de fato ela fez? Eu não quero pensar nos meus julgamentos, eu quero olhar o fato. E aí depois disso eu vou olhar que necessidades eu tenho que não foram atendidas. E eu vou notar, poxa, eu gostaria que essa pessoa tivesse falado diferente comigo, eu gostaria que ela tivesse me acolhido, teria sido importante pra mim. E aí depois eu elaboro isso, poxa, eu realmente acho que essa seria uma forma, se ela tivesse me tratado assim, teria sido muito mais agradável pra mim e eu espero isso nas relações e isso não aconteceu. Eu vou elaborar isso. Em vez de ficar cultivando uma raiva, em vez de ficar achando que a pessoa não merece o meu respeito também, eu quero exercitar o reconhecimento de que essa pessoa, a atitude dela me afeta, porque nós temos um convívio, ela de certa forma só me afeta porque é importante, só me afeta porque a presença dela, as ações dela, de alguma forma é importante para mim. Então, eu olho para isso e elaboro o meu luto. E depois eu posso perguntar o que ela poderia estar querendo quando ela agiu daquela forma. Talvez ela estivesse com pressa, talvez ela quisesse resolver algum problema, talvez ela estivesse preocupada. E aí eu vou tentar exercitar empatia em relação ao outro. Talvez essa foi a forma como ela conseguiu expressar alguma necessidade, dar uma opinião. Eu não gosto que a pessoa dê opinião falando que tem uma coisa de errado comigo, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas saibam que eu quero criar um espaço de democracia onde as pessoas podem falar. Então, apesar de não gostar da forma como ela falou, eu valorizo o fato dela ter se apropriado da liberdade dela e exercido essa liberdade para tentar falar algo. Então é um momento onde eu valorizo a atitude da outra pessoa, apesar de não gostar das consequências dessa atitude. Um exemplo disso é um vizinho que eu tenho que ouve músicas que eu não gosto, né? Então, eu posso olhar pro meu vizinho e pensar, nossa, lá vem esse vizinho ouvindo essas músicas de novo, esse vizinho é muito chato, etc, né? Então eu paro e penso, peraí, que necessidade eu gostaria de estar atendendo? Eu gostaria de relaxar, eu gostaria de manter a minha mente mais silenciosa, essa é uma forma de eu ficar mais conectado comigo, é uma forma de eu ter mais concentração nas minhas atividades. Ok, isso não tá acontecendo nesse momento, meu vizinho tá ouvindo essa música e eu não gosto dessa música, beleza. Então eu vou elaborar o meu luto. Ok, eu não tô conseguindo ter a concentração que eu gostaria. E é por isso, é essa necessidade minha que tá sendo ferida que me perturba, né? E de certa forma me incomoda. Mas tem outras necessidades minhas, talvez, que estão me incomodando, que é, eu gostaria de falar com esse vizinho, mas às vezes eu tenho medo que se eu falar ele não vai me compreender. Ah, essa necessidade sim é uma necessidade importante. Porque essa necessidade de falar com o vizinho, quando eu reconheço que eu não tô querendo atender ela, que eu não tô tentando arriscar atender ela, eu reconheço que tem uma parcela aí minha de responsabilidade que é difícil pra mim de olhar. E aí eu olho pra mim, vejo a necessidade que eu não estou atendendo. O vizinho não está contribuindo para o meu descanso, mas eu não estou atendendo a minha necessidade de expressar como eu estou me sentindo para o vizinho, de buscar essa empatia com o vizinho. Então eu olho para mim e vejo, ok, existe uma parcela da minha escolha nesse contexto que eu estou vivendo. E eu posso olhar para o vizinho e pensar, que necessidade ele está tentando atender? Talvez ele queira relaxar também. Eu sei que ele trabalha o dia todo e esse é o momento onde ele pode ter um pouco de lazer. Talvez ele queira tá tentando ter um pouco de lazer. E essas músicas que falam sobre coisas que eu posso não gostar, às vezes é uma forma de ele se expressar também. E ele está exercitando a liberdade de expressão dele. E, novamente, eu posso tentar agradecer mentalmente, pensar que bom que nós conquistamos como sociedade um direito de se expressar. Que bom que esse vizinho pode ter esse momento de lazer, né? Que bom que ele consegue se conectar, talvez, né, com essa música e relaxar um pouco, e esse é o momento para ele, talvez, de lazer. Ok.
Eu não gostaria que esse lazer conflitasse com a minha necessidade de descanso, de concentração, mas eu reconheço que ele está fazendo algo que é digno, né? Então, eu posso ser grato, eu posso valorizar a atitude do outro, apesar de não concordar, apesar de não gostar da escolha dele. Mas eu valorizo o valor que ele está cultivando. E isso é uma forma de eu humanizar o meu vizinho. Ele não tá fazendo isso porque ele é chato, não tá fazendo isso porque ele quer me perturbar. Ele tá fazendo isso provavelmente porque relaxar e quer ouvir uma música que ele gosta. Então, é mais fácil de eu interagir com uma pessoa quando eu não acredito que ela é alguém que nasceu para me perturbar, que nasceu para me prejudicar, né? E que é apenas um ser humano tentando cultivar valores que são importantes para mim também. E aí, quando eu olho um ser humano, eu me aproprio das minhas escolhas, eu vejo que eu também poderia falar com ele, apesar de ser constrangedor pra mim, porque eu não tenho certeza se eu vou ser compreendido, apesar disso eu tenho essa escolha. E eu quero olhar pra minha necessidade também de expressar, ver que eu tô com medo, eventualmente, me dar uma autoempatia e perceber, ok, talvez ele não me compreenda. Se ele não me compreender, talvez fique um clima desagradável. Eu não gostaria de ter esse clima desagradável com ele. Eu gostaria de garantir que ele saiba que eu respeito ele. Ao mesmo tempo, se eu não falar nada, eu não vou permitir que essa pessoa se conecte comigo e contribua com minha necessidade de concentração. Então, essa escolha de falar, ela coloca essa questão em jogo. Olha, eu posso falar e eventualmente atrapalhar a necessidade dele de lazer, mas e buscar um pouco mais de concentração, ou eu posso respeitar. Só que no momento que eu reconheço minha liberdade de escolha, eu já tirei dele a responsabilidade de adivinhar o que é importante pra mim. Então, todo esse processo de empatia com o outro refletiu na minha autoempatia, na minha empatia pelas minhas escolhas. E aí, no momento em que eu já me humanizei, eu já reconheci as minhas escolhas, já reconheci a estratégia que o vizinho está tentando atender para atender a necessidade dele de lazer, pode ser isso, né? Eu já estou mais preparado para interagir com esse vizinho. Então isso está muito relacionado com a preparação que eu vou fazer para os conflitos. Qual é a preparação para o conflito? A preparação para o conflito pode ser, por exemplo, olhar esse medo que eu tenho de interagir com essa pessoa e pensar: e se o vizinho achar que eu sou chato? E se o vizinho achar que eu tô querendo moralizar, que eu tô querendo que ele não ouça o tipo de música que ele tá ouvindo, que eu tô querendo incomodar ele? E se ele achar que não tem direito de fazer isso? E aí eu posso me preparar para esse pensamento que tá vindo para mim. Que ele não vai gostar, que ele vai achar que eu tô interferindo em coisas que não é da minha... não faz parte da minha zona de responsabilidade. Não faz parte da minha liberdade. Eu não deveria estar interferindo na vida dele. E aí eu posso me preparar para esse conflito. Se ele disser assim: cara, você não tem nada a ver com as músicas que eu tô ouvindo na minha casa e eu acho que você não devia estar me perturbando. Se ele falar isso, que é a pior das coisas que eu consigo imaginar, né? Eu posso tentar olhar pra mim e pensar: como eu poderia fazer empatia em relação a isso comigo? Eu olho pra mim e penso: se ele falar isso, talvez, nesse momento, eu vou precisar me lembrar que a minha escolha de ir lá não é porque eu não valorizo o momento de descanso dele. A minha escolha de ir lá é porque eu gostaria de cuidar da minha concentração. Eu gostaria de fazer um trabalho aqui e eu preciso de silêncio para conseguir me concentrar, às vezes. É uma forma mais eficiente para que eu me concentre. Se eu estiver gravando algo aqui nesse microfone, esse silêncio vai colaborar também. Então não é porque eu sou um vizinho chato que eu vou lá. É porque eu gostaria de fazer um trabalho, esse trabalho é importante para mim, ele nutre o meu propósito de vida. Ao mesmo tempo, eu posso exercitar empatia com essa mensagem que o vizinho pode me dizer. Você não devia se meter na minha vida, você não tem nada a ver com isso, você não paga as minhas contas, né? Então eu posso exercitar que resposta empática eu poderia dar para essa pessoa. Que necessidade ela poderia estar tendo se ela me falasse isso? Provavelmente ela gostaria de ter ter a necessidade de escolha dela respeitada. De confiar que as pessoas reconhecem a dignidade das escolhas dela, reconhecem que ela pode ter um momento para ela e que isso é digno, né? Se eu entender que essa é a necessidade dela, eu posso me preparar e posso fazer essa pergunta empática. Quando a pessoa vai falar para mim, então, você não devia se meter na minha vida.
Você não tem nada a ver com as minhas escolhas, você não tem nada a ver com as músicas que eu ouço, e eu vou ouvir o quanto eu quiser ouvir. Pode ser a coisa mais assustadora pra mim de ouvir, né? Então, se a pessoa me disser isso, eu já me preparo antecipadamente pra responder algo como: então você ficou incomodado com o meu pedido porque você gostaria de ter mais segurança, que eu respeito a sua liberdade de ouvir música. É isso? E essa pergunta, como eu me desarmo para falar com outra pessoa, a pessoa vai dizer: claro, eu tô aqui na minha casa, eu gostaria, é o mínimo, né? Ou talvez a pessoa não diga nada porque ela fica constrangida, né? Mas ao fazer essa pergunta para o outro, é uma forma de validar que eu estou ouvindo. E aí a pessoa pode dizer assim: sim, eu tô aqui na minha casa, né? Eu tô querendo ouvir minhas músicas. Eu agradeço, pessoal. Olha, obrigado por me dizer que você tá preocupado se eu tô respeitando a sua liberdade de escolha. Eu acho que você gostaria de ter segurança de que de que eu reconheço a sua liberdade de escolha e que você pode ouvir as músicas que você quiser. É isso? Daí a pessoa vai provavelmente dizer: é isso. Então, eu agradeço, olha, obrigado por me ajudar a ter mais clareza sobre essa sua liberdade de escolha. E talvez a forma como eu me coloquei aqui pode não ter ficado claro. Quando eu vim aqui te pedir para baixar a música, né, eu não gostaria que você recebesse isso como uma ordem. Eu gostaria de expressar, né, que eu tenho um momento onde eu tô gravando aqui um áudio, por exemplo. É um momento que eu gostaria de descansar. E eu gostaria de saber se existe um volume, talvez, que você possa ouvir, que vai ser agradável para mim. Mas eu não gostaria que você deixasse de ouvir suas músicas. Eu só gostaria de encontrar um volume que você possa apreciar a música e que eu também possa me concentrar e fazer meu trabalho. Você está disposto a tentar mudar o volume para que a gente possa encontrar esse equilíbrio que vai ser agradável para mim e para você? Porque se você abrir mão de ouvir a música, eu também vou ficar chateado. Porque eu quero que você possa curtir. Eu acho que você trabalha durante os dias de semana e esse talvez seja o momento de você ter o seu descanso e eu gostaria que você tivesse esse descanso, né? Então, você está disposto a tentar achar um volume que vai ficar legal para você e que pode ser legal para mim também? É claro que toda essa abordagem que eu tô exemplificando aqui vai requerer que a gente tenha muita coragem para conseguir dialogar com alguém. E, infelizmente, não é parte da nossa cultura a gente falar sobre conflitos. Quando a gente tem conflito, geralmente a gente quer se afastar, a gente quer culpar as pessoas. Só que quando a gente usa a comunicação não violenta, nós descobrimos que a gente pode se aproximar das pessoas quando a gente tem conflito, para que a gente escute melhor, né? Quando a gente está no conflito, a tendência é a gente gritar, né? Porque é como se a gente estivesse se afastando afetivamente das pessoas e a gente grita para conseguir ser compreendido, né? Então eu falo mais alto, a pessoa fala mais alto. E essa é uma forma, às vezes, de tentar chamar a atenção para o quanto aquilo está me afetando. E aí, na CNV, a gente vai fazer essa coisa que parece paradoxal. A gente vai tentar se aproximar da pessoa quando ela está gritando. É claro que a gente vai fazer isso se a gente considerar que nós estamos num contexto seguro. Não vamos fazer isso se a gente acha que a pessoa está nos ameaçando, se ela tem algum objeto que pode nos machucar ou coisa desse tipo. Não é essa a ideia. Mas, lembrem do exemplo lá do Marshall. Foi chamado de assassino. E a resposta dele foi: você está com raiva porque gostaria que o meu governo apoiasse mais a sua comunidade? Né? A gente se aproxima para escutar melhor. E a gente se aproxima sem a arrogância, sem a pretensão de tentar mudar o outro. A gente se aproxima com essa consciência de que a gente vai tentar escutar melhor. A gente vai tentar entender a necessidade do outro. A gente vai tentar falar sobre o que a gente acha que a pessoa está sentindo e checar se a gente está entendendo o que ela quer. E, ao mesmo tempo, nós vamos também se apropriar dessa nossa sinceridade, dessa nossa honestidade, para tentar levar isso para o outro. Olha, eu gostaria que você pudesse ter esse momento de lazer também. Você pode confirmar se entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei que eu gostaria que você tivesse esse momento de lazer? Ok, entendi. Obrigado. Eu vou por partes, tá? Porque às vezes é mais fácil da pessoa me entender se eu for por partes. Bom, apesar de entender isso, eu também gostaria de conseguir terminar um trabalho que eu estou fazendo e eu preciso de um pouco mais de concentração. Então, a minha intenção não é que você pare de ouvir música. É que a gente possa encontrar um volume que vai ficar bom para nós dois.
Você pode me dizer o que você entendeu? Então, esse recurso do pedir para outra pessoa me dizer o que entendeu pode ser um recurso para a gente lidar com situações e conversas mais difíceis. Até o momento em que a gente consegue também expressar as nossas necessidades para outra pessoa, se possível. Se possível. Se a gente tiver disposição. Mas é importante a gente saber que nós temos escolha. Nós temos a escolha de tentar demonstrar compreensão. Nós temos a escolha de fazer autoempatia. Nós temos a escolha de fazer autoempatia para tentar compreender o outro. Nós não dependemos do outro para resolver o nosso conflito. Nós podemos exercitar essa responsabilidade pelos nossos sentimentos. A CNV nos empodera para cuidar mais das relações. E esse cuidado pode começar com o nosso autocuidado. Nós podemos exercitar, usar a empatia para tanto melhorar as relações como também prevenir conflitos e para se preparar para conversas difíceis. E essa preparação pode se dar nesse exercício de pensar em quais são as coisas que essa pessoa pode me falar que vai me assustar. E para cada uma dessas coisas, a gente vai começar a pensar em qual a necessidade da pessoa se ela falar isso. Como eu posso ouvir, demonstrar que eu estou ouvindo essas necessidades? Como eu posso ouvir e demonstrar que eu me importo com essas necessidades? Como eu posso demonstrar que eu me importo com essas necessidades e também demonstrar que eu também tenho outras necessidades e que eu gostaria de encontrar uma forma de cuidar das duas? E é esse caminho que a gente vai tentar desenvolver com a empatia da CNV. Então, espero que essa apresentação aqui tenha sido útil para vocês e agradeço a oportunidade da gente estar aqui cultivando a CNV juntos. Valeu, até mais.